Boa tarde. Vamos começar mais uma live das Mães Amigas. E hoje o tema tá tão especial. Hoje nós vamos falar a respeito de como corrigir nossos filhos de forma empática. Então, quero convidar você a participar conosco dessa live e você que está entrando aí, a Karen está entrando, minha amiga. Nós vamos já começar a conversar sobre esse tema, que foi uma sugestão de algumas mães que participaram aí da nossa enquete nessa semana. E deram essa sugestão, né, para a gente poder falar a respeito da correção, da disciplina, de como educar os nossos filhos de forma empática. Então, eu já quero agradecer as mães que participaram dessa enquete e vai ser um tema muito legal sobre isso dentro da parentalidade positiva, né? Então, você que está aí nos ouvindo... Ah! Como você está, Olá! minha amiga? Eu tô joia, graças a Deus. E você? Tô bem também. Que Ai, que bom bom. rever você, Parece, né? parece que as coisas estão ficando melhores, né, Lê? Parece que a gente está podendo, sei lá, sair de casa com menos medo, né? Aí É dá uma sensação verdade, né? boa. É Eu verdade, tenho cara. ficado com essa Parece que sensação. eu não sei se é a gente que vai se acostumando com essa situação, mas parece que a gente já está se adaptando mais a isso tudo e aquele medo que existia no início já está ficando mais controlado, né? É isso, tô com essa sensação, por isso que eu tô com essa sensação boa. Ai, que bom. Gente, você que está aí assistindo, que está entrando, eu peço que você agora convide suas amigas. Olha, Aldara! Ei, Aldara! Quanto tempo! Que feliz que você está aqui conosco. Convide aí as pessoas que você conhece, mães, pais, porque hoje o tema é tão desafiador, né, Karen? Pra mim então nem fala. Nossa, é muito desafiador esse tema. Como corrigir de forma empática, como disciplinar nossos filhos, as crianças, né? Então, é um desafio muito grande isso tudo e hoje a gente vai conversar sobre isso aqui. Eu creio que vai ser muito enriquecedor, tanto para mim, quanto para a Kari, quanto para todo mundo que estiver assistindo. Então, convida aí, gente. Você que está entrando, mande para suas amigas, convide geral para participar conosco. E vamos começar, né, Kari? A nossa conversa Vamos. aqui, que essa semana foi uma sugestão das mães, né? Eu quero agradecer aí a Isso. Jaqueline, a Andréia e as mães que sugeriram esse tema pra gente. Isso aí, Aldara, convida as amigas. E futuramente, quem sabe você venha ter um filho, né? Já vai estar treinada. Ela tá falando que não tem filhos, mas vai convidar as amigas. Então, Karen, a gente acatou, né, essa sugestão aí das mães para estar abordando esse tema. E de antemão, para a gente começar, antes de entrar na correção em si, né, do comportamento, porque quando a gente pensa em correção, a gente logo vai imaginando um mau comportamento, né? Está muito relacionado. Correção com mau comportamento, tudo isso. Então, a gente precisa, eu acho que o primeiro passo é tentar entender a origem desse mau comportamento, né? Ou dessa Sim, situação que, de certa forma, ela vem de encontro desafiador. a gente, às vezes acessa o profundo das mães e dos pais, as nossas áreas mais profundas, onde a gente gera raiva, ira, né? Falta de paciência na hora de corrigir os nossos filhos. Então, eu acho que a origem pode, né, e grande parte pode estar associada a muito a nossa criança interior, né? Que é isso? A criança que a gente foi um dia. A criança interior é a pessoa, é aquela criança que a gente um dia foi. E quando a gente traz memórias lá da nossa infância, quando a gente começa a olhar para a nossa infância, para os modelos, para os padrões que a gente foi educado, é claro que dentro disso a gente vai gerar muitas memórias afetivas, né? Então, eu acredito que dentre essas memórias, Karen, tem as positivas, as negativas.
E as positivas são aquelas que nos trazem leveza, né? Entusiasmo, aquelas lembranças gostosas. Mas em meio a tudo isso tem também as negativas, que são aquela sensação de abandono, de rejeição, alguns traumas, né? Algumas formas como a gente foi conduzido durante a nossa infância e que, de certa forma, a gente acaba carregando até hoje. E aí, involuntariamente, eu acredito que a gente acaba introduzindo esse padrão que a gente recebeu nos nossos filhos, na hora de corrigi-los, na hora de discipliná-los. Então, às vezes, se gritaram com a gente, automaticamente muitos pais gritam. E eles sempre argumentam da seguinte forma: ah, mas gritaram comigo, e eu tô aqui, me bateram, e eu sobrevivi, então meu filho também pode suportar. Mas até que ponto, né, Karen? Até que ponto isso foi saudável para mim ou para minha criança interior? Até que ponto isso não me gerou danos hoje, às vezes na minha vida pessoal, profissional? Até que ponto isso foi bom? Então, Karen, na minha visão, antes de passar para ouvir a sua opinião, eu acredito que quando a gente começa a analisar a criança que nós fomos, eu acho que a gente começa a descobrir muitas coisas que estão relacionadas à forma como a gente trata os nossos filhos hoje. E até mesmo entra num assunto que a Jaqueline, ela sugeriu, que é a questão do ajustamento criativo, né? Que é a questão da adaptação ao ambiente que você vive, é a questão tá muito relacionada à autorregulação ali, como você se adapta àquele ambiente. Às vezes a gente acaba se adaptando a um ambiente muito, muito agressivo, às vezes um pai que foi muito agressivo com você, e você acaba, através ali da sua criatividade, você acaba se ajustando àquilo ali, né? Para você poder sobreviver àquela situação. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente poder descobrir essa origem dos maus comportamentos dos nossos filhos é a gente começar a olhar para a gente, como nós fomos. E isso inclui autoconhecimento, isso inclui um olhar que às vezes é um pouco doloroso, né? Porque você começa, às vezes, a lembrar de situações que te feriram, que te machucaram. Mas eu acho que é partindo daí. Porque aí você tem que quebrar esse paradigma, esses padrões que te feriram, sem jogar essas expectativas em cima dos seus filhos, sabe? Deixar eles serem o que eles são de verdade, não o que a gente projeta para eles, né? Bem, essa é a visão que eu tenho. Eu não sei qual é a sua. Vamos ouvir, vai. Fala aí um pouquinho. Então, quando a gente fala corrigir, né, ninguém corrige algo que está certo. A gente corrige algo que está errado, né? Não existe correção de algo certo. Então, assim, são comportamentos que a gente costuma chamar de desafiadores, né? Não é que são maus comportamentos, são comportamentos desafiadores, né? Que nos desafiam, por quê? Porque eles normalmente incitam em nós reações não tão boas, né? Aí quando a gente escuta às vezes, ah, mas eu apanhei, eu sobrevivi, ok, eu também sobrevivi, tá tudo certo. Ah, então meu filho não pode apanhar, não vai sobreviver? Não, lógico que vai, né? Mas e aí? Ele entendeu o motivo dessa correção, talvez Punição, agressiva, né? Porque cada um vai ter um perfil mesmo, né? Então, assim, será que ele entendeu? E outra, será que realmente funcionou? Né? Porque às vezes você apagou aquele incêndio ali na hora, você jogou um balde de água fria, mas a chama continuou ali acesa e mais tarde ela vai acender de novo, né? Então, quando você faz essa questão de lembrar do nosso autoconhecimento, né? A gente precisa, eu acho que, despertar para os comportamentos que nós precisamos mudar e que nós precisamos mudar em nossos filhos, né? É porque, às vezes, todo mundo, né, Lê? Todos os pais, todas as pessoas, às vezes elas esquecem aquelas máximas de tipo assim, ah, o filho é o nosso exemplo. Quando as pessoas usam essa frase, normalmente é só para as coisas boas, elas nunca remetem para as coisas ruins, né? Elas esquecem que, por exemplo, se a criança agiu mal ali naquele momento, ela também foi seu exemplo. E aí é o que a gente até aprendeu, né, Lê, no mesmo curso,
que a gente não pode esquecer nunca. Nós fazemos parte da equação de mau comportamento dos filhos. Então, quando Sim, eles estão de parabéns, eles foram nosso exemplo. E quando eles não estão de parabéns, eles aprenderam na rua. Nem exatamente. sempre. Nem sempre, né? Então, às vezes, esse autoconhecimento, né, que você explicou, ele tem muito a ver de quando a gente desperta em nós, né, o que a gente precisa mudar, para então conseguir mudar neles, né? A gente já até comentou aqui uns outros momentos, né? Eu já dei até um exemplo que eu tive um despertar desse quando eu me vi agindo de uma forma que eu recebi uma ação lá no passado, lá na criança, né? Então, Uhum. assim, isso vem até nós, né? Isso vai nos acompanhar, né? Então a Gatilhos, gente né? precisa. São É, gatilhos que a gente se recorda e às vezes o que você falou que já sentiu, eu também já. Eu vi a situação que aconteceu comigo, que a minha mãe falava comigo de uma forma e eu falo da mesma forma com o meu filho. Mas é claro que tem o lado bom, tem situações que é claro que você tem que perpetuar. São legados, valores da sim. família. Mas tem situações que a gente precisa quebrar. Porque a gente acaba, Karen, repetindo padrões, às vezes involuntariamente. Não é Isso, e verdade? até desnecessário às vezes, né? Só porque a gente passou, não necessariamente ele precisaria acontecer daquela forma, né? Mas foi Exatamente. porque a gente passou. É aquela coisa do ressignificar, né, Lê? Você olhar aquelas experiências lá Exatamente. atrás e Perfeito, ressignificar, né? perfeito. Faz Porque a parte. forma de você conseguir curar essa criança interior, Vanessa, beijo, ela assinou aí pra gente, a Vanessa tá assistindo. Manda pras amigas É. aí, Vanessa, saudade. Essas duas formas que você acabou de falar e que eu já tinha falado antes, que é o autoconhecimento e ressignificar, são duas armas muito importantes para a gente conseguir administrar essas dores do passado, esses traumas, curar a nossa criança mesmo, né? É claro que aqui a gente não vai se aprofundar nisso, porque é uma área muito voltada para psicologia. Nós não somos Verdade. psicólogas, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Porque aí a pessoa, às vezes, ela precisa procurar uma terapia, né? Que é algo mais específico para curar lá dores do passado, ou até ela mesma começar a se conhecer, a ver se ela não está repetindo, como você teve esse insight, eu também tive. Às vezes a gente tem esses insights e percebe que a gente está repetindo padrões que a gente recebeu. Então é importante Sim. que a gente se conheça e ressignifique muitas situações, né? Dê outro sentido para aquilo. Isso valoriza muito o olhar. E eu gosto muito, Sim. Karen, de falar a respeito de que a gente precisa. A gente já tem falado muito aqui sobre isso, mas a gente precisa validar os sentimentos e corrigir os comportamentos, né? Porque Sim. muitas vezes a gente não valida, não acolhe o sentimento da criança e isso gera nela frustrações, porque ela não consegue entender as emoções. A gente vem falando sobre isso, vem falando sobre a Sim. conexão, porque às vezes você precisa dizer para a criança o que ela sente. Olha, você se comportou assim, você está nervoso, você está irado, mas isso não quer dizer que você pode quebrar seu celular. Isso não significa que você pode quebrar o seu brinquedo porque você está furioso, você está nervoso, você está com raiva. Então, essa questão de você validar o sentimento, mas corrigir o comportamento, é uma alternativa para poder agir, né, disciplinar de forma mais empática. Você não concorda? Sim, sim. E vem até de encontro com aquilo que você começou a falar, de quando a gente consegue entender por que que a criança está agindo daquela Uhum. forma, né? O porquê desse comportamento, A né? origem, né? Será que será que, por exemplo, às vezes eu percebo quando os meus sobrinhos vêm visitar aqui em casa, eu percebo a diferença de comportamento do meu filho. É Uhum. ciúme, né? Já chegou o ponto de meu pai sair assim na varanda para brincar com as crianças. Ele pegou a mão do meu pai e guardou meu pai dentro de casa, porque ele não queria que as outras crianças brincassem com o vô dele, sabe? Então, Olha. assim, é ciúme, né? Então, assim, Sim, às vezes a criança tá querendo chamar atenção. Às vezes você passou o dia todo fazendo um monte de coisas, né? Ela só queria uma atenção. E aí ela às vezes age de uma forma, sei lá, ataca alguma coisa no chão, ou se joga, ou te bate. E às vezes a gente já logo remete a um comportamento agressivo, né? Mas às vezes era uma forma de pedir atenção, sim. né?
O comportamento que foge do controle, geralmente ele está associado a isso, ao pertencimento, né? Às vezes a criança não se encontra ali naquele ambiente, ela não está se sentindo pertencente àquele núcleo, ou então a chamar atenção mesmo. São os dois pontos que vão muito de encontro a esse comportamento fora do habitual, né? Como, não sei se é esse o termo que a gente pode usar. Não, mas é sim, né? Eu acho que tem tudo a ver. Então, quando a gente identifica a origem desse comportamento, a gente consegue, vamos dizer assim, dar uma melhor validação, né? Dar um melhor direcionamento, né? Às vezes a criança, por exemplo, não está sabendo dividir com outra criança, porque ela está acostumada a estar sempre no poder, tudo é sempre dela. Às vezes ele é um filho único que não aprendeu a dividir muito. E aí, às vezes, os pais olham e pensam que ele está brigando com a outra criança, ou está sendo agressivo, né? Ou está sendo agressivo com a tia da escola. E ele ainda não aprendeu a dividir. Então, ele ainda acha que ele está no controle, né? Que ele quer o poder. Até Então, porque crianças, Karen, você talvez saiba falar melhor do que eu, mas crianças nessa primeira infância, principalmente, elas acham que tudo é delas, né? sim, elas não têm ainda essa noção de meu e seu, né? De nosso. Não, né? Por mais que ela aprenda, assim, meu brinquedo, né? Por mais que ela aprenda isso, ela não tem muito essa noção prática, né? Da coisa. Ela acha que tudo é dela, tudo que ela pega é dela, tudo que tá no campo visual dela é dela, né? Ela pode ter acesso, né? Então pode ser poder, né? Enfim, né, Lê? Pode ser também, às vezes, uma criança que não sofreu, vamos dizer assim, um encorajamento constante, né? E aí, de repente, sabe aquela criança que às vezes com falas inocentes, nós pais podemos desencorajar, né? Uhum. Então, por É exemplo, verdade. se eu não uso um verbo e falo para ela joga, por exemplo, se eu vou lá e pego e jogo para ela, eu já estou desencorajando, né? Se Uhum. ela tá montando a torre toda errada, aí eu tô meio agitada de ver aquilo, ela me chamou, eu já vou lá e já monto tudo, eu desencorajei. Então, às vezes, é uma criança que está tendo um comportamento desafiador por desencorajamento, porque ela sempre se sente incapaz, né? Uhum. Aí ela, às vezes, vai ter um comportamento desafiador em algum momento e a gente não consegue associar, né? O que pode ter sido. Então, a gente precisa entender essa raiz desse comportamento, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu coloquei aqui, eu não sei se você também fez as suas anotações, mas é a Sempre, né? comunicação ativa, ô Karen. A comunicação, eu acho que ela é muito importante, porque e empática também, né? Comunicação não só ativa, mas empática, porque tem tudo a ver com essa conexão. Porque às vezes você quer resolver o problema, você acaba punindo e castigando. E a parentalidade positiva, a disciplina positiva, ela vai de contrário à punição e ao castigo. Então, ela sempre tenta percorrer esse caminho do meio, que é o caminho do respeito, que é o caminho da empatia. E essa comunicação de você olhar nos olhos do seu filho, tentar ficar na altura dele, como você já falou aqui, como a gente já falou isso, eu acho que ela é extremamente importante. Até mesmo para quem é adolescente, está com filho pré-adolescente ou adolescente, é muito importante dialogar, sabe? Conversar, entender o porquê, mas sempre na base do diálogo, né? Não tentar solucionar tudo sem encorajar, sem se conectar. Então, eu acho extremamente importante a comunicação para, na hora de você tentar resolver aquele conflito, aquela situação ali que está saindo, às vezes, do seu controle, respira fundo, né? Olha no olhar da criança, tenta entender o motivo daquilo tudo, tenta conversar, achar o caminho do meio, né? Com muito respeito, com muita empatia. Eu acho que isso também ajuda muito na hora da correção da disciplina. Acho que a disciplina é a melhor palavra aqui, né? Então, eu acho que assim, depois que a gente identifica o comportamento dessa criança, assim, a raiz dele, né, o motivo, a gente precisa partir para nós pais, né, no sentido de, e aí, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que originou, como que eu posso agir, né? Eu vejo muito isso em mim, né? Eu fui aí 30 anos com o mesmo pensamento, né? Tem um Ah, ano que eu venho estudando e tentando praticar outra coisa. Então, assim,
Tem um ano que eu estou tentando ressignificar 30. Então, é tudo muito recente e é tudo muito difícil todos os dias, né? Mas, por exemplo, algumas ferramentas que eu aprendi ao longo desse um ano de estudo e que me ajudam muito, porque eu tenho um perfil muito mais ríspido, muito mais, assim, quente, né? Então, isso eu preciso controlar muito mais, né? Talvez do que você. Então, por exemplo, É com o seu temperamento, né? Isso, então assim, eu me conheço muito e eu sei cada ação que vai acontecer em cada coisa que alguém faz. Então, assim, por exemplo, quando nós pais, nós mães, né, que às vezes lidamos muito mais tempo, né, com a criança, faz uma pausa positiva, isso me ajuda muito. No meio do caos ali, gritou, caiu um negócio, sai, vai Respira lá pro fundo. canto, toma água, entra no banheiro, conta até 20, né? Por exemplo, quando me lembro, confesso que faço, mas muitas pessoas falam muito bem de quem pratica constantemente, né? Da questão da respiração profunda, né? 3 vezes, Oxigena inspira as células. forte, expira, né? Para dar tempo aí de você esfriar essa mente, né? Mas tem umas técnicas que a gente pode aplicar até com a criança, Lê, que são duas ferramentas assim que eu conheço que são muito facinhas de fazer. Por exemplo, tem uma técnica que são 3 desenhos. E aí a gente pode adaptar para a faixa etária da criança, né? Por exemplo, se a criança for muito novinha, a gente ter aí em casa, eu ainda estou providenciando até as impressões, né? De cartões com algumas cenas, né? Com algumas situações de ação, por exemplo. Agora, se a criança já for maiorzinha, ela pode desenhar. A gente pode ter só o papelzinho e ela desenha. Então, por exemplo, a gente dá para a criança 3 pedacinhos de folha, né? Num pedacinho de folha, a criança demonstra o que aconteceu, né? O que irritou ela, o que deixou ela assim, ou às vezes até o pai e a mãe, se quiser, faz também, né? Que a gente pode se ajudar. E aí, no outro papelzinho, que seria o terceiro, a gente fazer o que você gostaria que tivesse acontecido, né? Qual seria o cenário bom daquela situação. E aí, um papelzinho do meio é como faz para chegar ali. Então, o papelzinho do meio é a solução. Então, às vezes, você traz para a própria criança propor a solução daquilo. Porque, às vezes, ela fez esse comportamento aqui porque ela queria chegar aqui. Só que ela própria não usou a solução que ela propôs, né? Então, às vezes, você levar... É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você leva a criança, quando você envolve a criança nas decisões, nas situações, né? Isso traz muito mais validação para ela do que a gente ficar ali ensinando de forma passiva, né? Porque um organismo passivo, a gente já falou isso numa live anterior, né? O organismo passivo não aprende, só aprende o organismo ativo. Então, se você propor a criança nessa solução, aí você fala assim, Karen, poxa, mas eu não tenho cartão em casa e o meu filho não sabe desenhar. Então, vamos falar. Usa só na fala. Meu filho, o que aconteceu? Mas o que você queria? Então, qual é a solução para chegar aqui? Mamãe, a solução poderia ser eu ter pego o meu carrinho emprestado para o amiguinho. Olha, que legal. E por que em vez de você fazer essa solução, você bateu nele? Né? Ou então você bateu na mamãe? Sabe? Então, assim, dá para fazer. A ferramenta chama 3 desenhos, mas dá para fazer até falando, né? Que não tem nenhum problema, né? A ideia, eu acho, Lê, a ideia central disso é sempre você envolver a criança, né? É sempre ela instigar em pensar numa solução, né? Eu acho que é sempre por aí. Eu concordo plenamente com o que você falou e envolve a comunicação, porque você tem que mostrar para ela. Então, é muito legal essa dica, porque você acaba ajudando a se comunicar naquele momento, que é um momento desafiador. Tem que mandar um beijo para o meu amigo Helder, que está aí nos acompanhando. Saudade, Helder. E é um momento desafiador e você acaba unindo, né? Uma atividade que é tão simples, olha, é uma dica tão simples, legal, tão fácil de fazer e gera essa conexão, porque é interessante. E dá um alívio.
conecte isso e te ajuda a descobrir a origem, o porquê, o motivo daquela situação. Muito Pois legal é, isso, envolve muito tudo, legal. E vai de né? encontro à Tem um comunicação, que eu já tinha falado que era tão positivo. importante, vai muito de encontro. Eu vou Isso. tentar fazer essa dica aqui em casa em momentos desafiadores. Isso. Tem uma outra técnica, Lê, também que é muito simples. Eu até peguei um objeto aqui para a gente fazer uma demonstração. Ela chama técnica Sedona, que o nome é técnica de Haley de Devolskin, né? Esses nomes alemães, né, gente? Não, não, não me força que eu não sei. Mas assim, ela funciona, ela é uma técnica comprovada, assim, funciona também para dores físicas, para náuseas, para se livrar de uma forma rápida de alguma emoção que te invade. Então, por exemplo, naquele momento que você está irado e você não quer agir de forma ruim, né, de forma agressiva, né? Por exemplo, se for o caso da criança, você percebeu que a criança está ficando meio irritada e ela vai ter um mau comportamento. Se você conseguir isso, chega perto da criança e tente ajudar ela a nomear esse sentimento, né? Ah, é raiva, é ciúme, é falta de atenção, vingança, poder, não sei, né? Tenta ajudar ela a nomear. E aí, peça para ela pegar um objeto que caiba na mãozinha dela. Por exemplo, eu peguei aqui na sala uns leguminhos de plástico que o Isaac tem pra gente brincar, um milhozinho e um limãozinho, por exemplo, né? Peça ela para pegar um objeto que caiba na mãozinha dela e fala para ela assim, filho, transfere toda a sua emoção para esse objeto, sabe? Coloca nele tudo aquilo que você está Vai sentindo, acabar fala, com o objeto. coloca. Aí depois você pergunta, né, se ele já está pronto para jogar isso fora. E aí você junto com ele joga no chão. Por isso que é bom pegar um negocinho que cabe na mãozinha, petitinho, tá vendo? Joga ele no chão. E aí depois você pede ele, e aí? Aliviou? Foi embora? Né? E assim, gente, dá para nós mães fazermos isso também, né? Sabe o que que você Pega me aqui em casa. lembrou com Ah, essa sua dica? O Helder tá aí, a sim. gente tinha um projeto social junto numa escola pública há uns 10 anos atrás. E a gente, certa vez, cara, fez uma dinâmica muito parecida com essa, com as crianças. Só Ah, que a gente pedia para eles escreverem num papel o que que causava, o que que eles tinham mais, algum sentimento ruim que eles tinham. E jogar no sim. lixo. Eles amassavam e jogavam no lixo, jogar no lixo tudo aquilo que fazia mal para eles. A maioria das Sim. crianças jogou fora o medo, Uhum. sabe? Foi uma dinâmica tão legal e tem muito a ver com isso que você está falando, sabe? Dessa Tem, questão dos brinquedos. E exatamente. funciona, É realmente, o, funciona muito, é o né? mesmo princípio, né, Lê? É o mesmo Sim, princípio, né? É porque às vezes é muito pequenininho, né? Não dá para escrever, não dá para desenhar. Segura uma bolinha, né? Toda criança tem uma aham, bolinha em casa, um brinquedinho de plástico que dá para jogar no chão, né? E assim, uhum. é muito legal porque realmente você consegue, né, meio que transferir tudo isso para um lugar só, canaliza e tira aquilo de perto. Pronto. Jogou, né? Foi embora, acabou a raiva, vamos brincar, né? Então, assim, são técnicas que eu penso no caso, assim, de para não agirmos mal, né, Lê? Para passar Porque, aquele momento de tensão, aliviar exato, porque aquele pode momento, né? acontecer. Sim. Sim, Outra sim. técnica, ô Karen, que eu acho também muito legal, que ajuda muito, é os combinados. Você deve ter Ah, sim. aprendido isso. Você Uhum, combinar com a criança, por exemplo, às vezes acontecem muitas situações desafiadoras quando a gente sai com os nossos filhos. Ou até no cotidiano, que é o que mais acontece. Mas é interessante você fazer combinados. Combinados, o que que significa? São negociações, acordos, né? Onde você beneficie tanto o filho quanto os pais. Então, vamos descrever o que que a gente vai fazer. A gente vai sair hoje, a gente vai no shopping, a gente depois vai lanchar e depois a gente vai voltar para casa, combinado? Ah, pai, eu posso, sei lá, ir no brinquedo? Olha, hoje você não pode ir no brinquedo, a gente vai combinar assim. Ou então você vai ter direito a um brinquedo. E aí você, de certa forma, faz um acordo com a criança e ela já fica ciente de que chegar lá ela não vai fazer aquela pirraça, né? Pelo menos é o que essa ferramenta tenta
fazer aquela pirraça, ou se ela vier a fazer aquela pirraça para ir mais de uma vez no brinquedo, você vai lembrar ela, olha, a gente combinou. Você tinha combinado que ia em um brinquedo. Então, é uma técnica que várias mães, eu vi sobre ela, e várias mães dizem que funciona muito. Eu estou tentando aplicar aqui em casa, às vezes, com meu filho, sabe? Com relação ao próprio celular, com relação a algumas coisas que às vezes ele quer fazer, e a gente faz combinados, e é muito interessante. Eu acho que é também uma forma, até para os próprios adolescentes, né? Combinar com eles algumas coisas, isso de certa forma conecta, isso de certa forma ajuda você a negociar e até ensiná-los, né? A negociar, mas é sempre importante colocar que as duas partes têm que estar envolvidas. Não é só o pai querer e a mãe querer que ele faça tudo do jeito que nós queremos, né? Nós pais, né? Aquele autoritarismo, não. Ele tem que também deixar ter essa flexibilidade. Eu acho que é uma técnica também muito válida, cara. Sim, sim. Eu fico aqui olhando, né, e pensando que eu sempre trago as técnicas pensando na criança que ainda não se comunica muito bem, né? Que é a É, minha maior vivência, né? Você sempre complementa com as outras partes, né? E aí, assim, as técnicas que eu trago no sentido de que a criança ainda não está 100% compreendendo, né? Ou 100% se comunicando de forma plena, ela acaba conseguindo ser extensível para uma faixa etária menor, muito mais fácil, né? Então, às vezes, você consegue fazer com as crianças já desde cedo, né, Lê? Porque uhum, a questão quando, né, você decide deixar aqueles 30 anos para trás e mudar a sua parentalidade, né? E começar uma parentalidade positiva, a gente sabe que não vai ser da noite para o dia, né? não, Você sabe que você vai fazer um combinado com o João hoje e ele vai começar a cumprir amanhã. Não é assim, né? claro. Você vai fazer um hoje, ele vai errar amanhã, ele vai errar depois de amanhã, ele vai errar mais depois. E ele vai errar muito. Aí você vai pensar em desistir, vai achar que não funciona, né? Mas não, é a longo prazo. Então, se você começa essas aproximações, né? Essas conexões hoje com as crianças de 1 ano, né? Por exemplo, com essas Eu ferramentas estou simples que a gente citando falou isso aí. agora. Pois é, então, se você começa isso, Vanessa, com o seu filho de 1 ano, de repente você consegue ali passar pelo Terrible Two de uma forma muito mais fácil, né? Porque a sua criança, desde o 1 ano, ela já vai entender o que a Leandra está falando que são os combinados, né? Então, se você consegue, quando ela se irrita, você consegue identificar ali no meio da brincadeira, se foi porque ela não conseguiu encaixar, enfim, você vai conseguir identificar a origem disso e você começa a se comunicar de forma com que ele esteja mesmo atento a você, né? E aí você começa a direcionar essa emoção, esse sentimento dele, né? Quando chegar lá no 2, no 3, ele já vai estar muito mais comunicativo, muito mais Com compreensivo e certeza. aceitando muito melhor esses combinados, né? Perfeito, perfeito. Então, é muito importante que a gente comece desde cedo, né, Lê? Sim, Nasceu, já começa a ensinar, gente, porque aí já ideal, tá na hora. ô, Karen, hoje eu penso que o ideal já é na barriga. Com 4 meses Alguns de já dá para meio, lá selar. a criança já começa a ter essa sensação de ouvir, a gente já começar a falar. E, Vanessa, é prática, é treinamento diário, é todos os dias mostrar. É claro que às vezes a gente tem a noção, pelo seu filho ter 1 aninho, né? Que ele não entende ainda, mas as crianças, elas entendem tudo. É impressionante. Elas É percebem verdade. tudo, não é, Karen? Elas aprendem, É. elas têm muita facilidade de aprender, exatamente, insistência e persistência. E todo dia elas vão se redescobrindo. E é muito interessante essa vivência, né? E Sim, é por isso que a parentalidade ela é tão atrativa, porque ela nos ajuda a entender esse olhar da criança de forma que às vezes a gente não tinha essa percepção, não é, Karen? A sim, sim, é gente verdade. começa a se olhar para poder olhar para eles. E eu acho que isso Sim, é muito valioso. Quando você começa a se olhar, a se reconhecer no seu filho e a ver que muitas coisas dele
tem em você e vice-versa, e você consegue se comunicar, se conectar. Eu acho que isso vai gerando com o tempo, não é de uma hora para outra. Até porque, Karen, quando a gente fala de castigo e punição, a gente até consegue o resultado mais Na hora. imediato, sabe? É. Você cria crianças ali, às vezes, no meio do castigo, da punição, você cria elas numa redoma ali, aprisionadas nesse medo, nessa questão de eu faço porque eu sou coagido a fazer. Então, você até, às vezes, você pode conseguir resultados mais rápidos do que com a parentalidade positiva. Mas é sempre melhor seguir esse caminho do respeito, da empatia, do se colocar no lugar, porque ainda que seja a longo prazo, é um treinamento tanto para eles quanto para nós, né? E cada dia a gente vai se conhecendo mais. E assim, essa questão por exemplo, do medo, né, que você comentou aqui, Uhum, ele traz muito, por exemplo, essa situação, essa questão do medo, do castigo, né? Me sim. fez lembrar aqui, justamente do tema, né, que a gente recebeu aí de proposta, né, das suas mamães e da Jaque também, essa Uhum. questão do ajustamento criativo. Eu não conhecia esse termo, eu conhecia outros ajustamentos, o Eu criativo não, também não mas conhecia. assim, por exemplo, quando imagina você, sei lá, deixou a criança lá no quarto dela, né, e fica assim, ó, não sai daí, é para você dormir, senão o bicho-papão vai te pegar, sabe? O que que isso vai acontecer com essa criança, né? Isso vai gerar nela, assim, é aquela questão do castigo, né? Na hora vai resolver? Sim, ela vai ficar no quarto, mas ela vai ficar por quê? Ela vai ficar por medo. E aí lá na frente, lá daqui a pouco, essa criança vai ficar, a gente vai gerar nela, né? Talvez até futuramente um transtorno de ansiedade, né? Por que Uhum. ansiedade? Porque você fica pensando, a criança fica já desde novinha com excesso de futuro. Porque ela fica assim, ai meu Deus, e se eu sair do quarto? E quando eu sair do quarto? Ai, será que ele não vai pegar? Né? Será que ele não vai me pegar na hora que eu sair? Então, isso vai gerando na criança uma propensão muito maior a desenvolver um distúrbio de ansiedade lá na frente, Com né? E é certeza. aí que entra o ajustamento criativo, porque a criança ela vai se ajustar, ela vai se amoldar dentro do ambiente que ela está sendo inserida, né? Então ela vai se conformar, né? Conformar de tomar a forma. Então ela vai tomar a forma daquele ambiente de que existe um bicho-papão, de que ela não pode sair dali, né? E tantos outros, né? Por exemplo, quando a gente Sim. vê um ambiente das crianças que às vezes de repente, sei lá, presenciam brigas dentro de casa, não talvez diretamente com elas, mas indiretamente, são crianças que passam por um ajustamento criativo, né? Gente, assim, o ajustamento criativo a gente não consegue controlar. A criança vai desenvolver sozinha. Todos nós desenvolvemos alguns ajustamentos criativos, né? A criança vai desenvolver isso, ela não vai perceber e você não vai perceber, né? Não, é Então ela algo natural, né? pode ser aquela criança que vai ter medo do pai, porque de repente via o pai brigando com a mãe, e ela vai entender que todo homem é ruim, que todo pai é ruim. Então, são ajustamentos, são traumas que nós vamos gerando, que lá Crenças na frente, limitantes. essa criança ela vai criando uma blindagem e é involuntário. Ela não vai Uhum. ficar pensando nisso o tempo todo. Não é uma forma de vingança, não é uma forma de repelir a família. Ela justamente está se ajustando para viver no ambiente que ela está inserida, né? Então, por Exatamente. exemplo, se ela é uma criança que naturalmente nasceu para se comunicar, para brincar, para pular, não sei o quê, e lá na sua casa, o valor da sua casa é que essa criança, por exemplo, não possa pular no sofá porque você não gosta. E tá tudo bem, gente. Nem todos os pais precisam permitir que os filhos pulem no sofá. Só que essa criança vai acontecer o quê? Ela vai desenvolver nela um ajustamento criativo. Ela não pode mais pular ali. Às vezes você inibiu aí um próximo Diego Hipólito da vida, né? Porque ela se ajustou tanto que ela não consegue mais fazer peripécias.
sabe? Então, assim, é um conceito, né, Lê? Eu fui parar para ler e eu fiquei Eu também. encantada. É, Porque e eu devo ter desenvolvido inúmeros ajustamentos criativos na minha vida. eu Tomara tive que eles esse tenham mesmo sido bons, raciocínio quando eu fui estudar sobre isso. É muito né? interessante. Mas Agradeço a Jaqueline que indicou aí que esse deu tema. esse tema, né? É porque eu também não É conhecia. muito interessante, Mas gente. assim, o Um nosso tema muito medo, voltado para a psicologia, se você tiver interesse, né? As pessoas que estão assistindo tiverem interesse para se aprofundar. sim, Mas é algo muito interessante e a gente consegue, quando começa a estudar, a se ver muito praticando, se sim. ajustando em várias etapas da nossa vida, né, Kari? Em vários processos da Gente, nossa meu primo tá vida. aqui, olha, o Ricardo. Gente, que alegria. Um beijo, Rick, para você, para Thaís, pro Bruninho. Gente, lá de Goiás, que alegria. Oh, manda um beijo aí pro pessoal de Goiás. Legal, a gente tá indo longe, hein? Você vê, Lê? Mas Pois o é, mas nosso é muito medo, né, Lê? interessante. Oi? O nosso medo é quando isso não é bom, né? Quando o ajustamento criativo é por uma blindagem negativa, né? Esse que Exatamente, é o que eu é o falei lá grande no medo. início. Que a gente, às vezes, né, as emoções que a gente traz lá, quando a gente começa a olhar para a nossa criança interior, para a criança que nós fomos, a gente começa a perceber quantos ajustamentos a gente teve. E tem aqueles que são negativos, e esses nos bloqueiam até hoje. Essa semana eu fiz um post sobre se a gente se reencontrasse com a criança que nós fomos. Menina, eu não imaginava que Uhum. ia ter tanto engajamento aquele post. Muito engajamento. E aí, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo, ai, que forte, forte. E aí, uma amiga minha, nós começamos a conversar, e dali ela começou a se lembrar de muitas situações que ela vivenciou na infância e que persistiam na vida dela até hoje. Aquela capacidade que ela tinha de sempre ser a mais perfeita, a que corria atrás de tudo, a independente da família, por ser a filha mais velha, sabe? Sim. Tinha que ser a mais responsável, esse peso que tinha Tá. nas costas dela. E ela começou a entender que isso era desde a infância, que ela sempre resolvia tudo sozinha, então ela tem que resolver tudo sozinha até hoje. Sim. Quando ela não consegue, ela se frustra. Então está muito relacionado com a infância. E a gente acaba se ajustando. A gente não percebe, Karen, mas a gente vai, no decorrer da nossa vida, se ajustando a esses processos, a esses ambientes que a gente é Uhum. inserido, né, de certa forma. E os nossos filhos, eles vêm para acessar essas áreas na nossa vida que, às vezes, e a grande maioria das vezes, causam dores, né? Áreas que a gente, às vezes, não queria acessar. Mas eles vêm para nos desafiar. Por isso que eu acho que a maternidade ela é transformadora, a paternidade também. Sim. Porque educar um filho é desafiador em todos os sentidos. E quando a gente vem falar da parentalidade, a gente vem tentar mostrar que é possível educar sem você ser autoritário, sem você ser permissivo, mas você sendo aquele rio, né? Como a gente falou lá na primeira live, sendo a Sim. margem ali para os nossos filhos seguirem no caminho deles, sem que a gente lance sobre eles as nossas expectativas. Eu acho que a parentalidade ela é linda por isso. E outro ponto que eu acho muito importante, eu até anotei, é que a gente, às vezes, na hora de disciplinar a criança, né? Isso talvez seja crianças até maiores, mas transformar as ordens em perguntas. Porque às vezes a gente tem a mania, porque a gente foi criada assim. Eu, por exemplo, recebia muita ordem, mas transformá-las em perguntas. Eu fiquei encantada quando eu estudei isso na parentalidade. Como funciona, né? Por exemplo, vai tomar banho agora. Por que a gente dá tanta ordem para os nossos filhos? Vai escovar o dente agora. Por que talvez você não pegue e fale assim? O que você prefere? Escovar os dentes agora ou daqui a 10 minutos? Você prefere tomar banho agora ou depois que esse desenho acabar? Por que a gente não transforma isso de uma forma mais empática? E isso revolucionou a minha vida, porque uma dos momentos mais tensos aqui em casa é a hora do escovar dente e do tomar banho. É engraçado que a criança faz aquele desafio com você nesses momentos, mas depois que entra no banho, adora, não quer sair. Mas antes é Uhum. desafiador aqui em casa, cara.
E eu acho muito Uhum. interessante essa ferramenta também que a parentalidade nos ensina, que você aplicar essas perguntas poderosas, né, ao invés de dar só ordens. Isso ajuda muito na disciplina. Sim. Assim, como professora, né, já é uma prática minha. É Da porque ordem. a gente tem mania não, de perguntar, né? Ah, Porque a pergunta, ela faz o aluno participar. Então, quando você pergunta, você precisa de uma resposta, né? Ninguém pergunta vazio. Então, a melhor forma de se comunicar é começar perguntando, né? sim. Então, já é meio que natural, sabe? Já faz parte, né? Mas é uma super dica para os pais, né? Porque nem todo mundo é professor Não, não e é. nem Eu, todo por mundo. exemplo, Karen, eu dava muito ordem, até fazer o curso da parentalidade positiva, disciplina positiva. Eu falava com meu filho, João Gabriel, vamos tomar banho agora, vem almoçar, sabe? Eu nunca transformava essas ordens em perguntas. Depois que eu fiz, eu comecei a agir dessa forma e funcionou, gente. Como funciona? É tão legal quando você vê que funciona, né? É porque a Jenny Nelson, né, que é a criadora da disciplina positiva, eles estudaram, né, junto com outros alemães, e eles falam que é, todo ser humano, né, todo ser humano, eles buscam por aceitação e importância, né? Então a gente está sempre, a todo momento, em tudo que a gente faz, buscando se sentir aceito e importante. Então, se você coloca essa criança na equação, se você pergunta para ela o que ela quer fazer, né? O que ela prefere fazer, igual você fala, agora ou daqui a 10 minutos, né? Se você envolve ela, ela se sente importante, né? Opa, De peraí, então eu posso pertencimento, né? decidir que horas que eu vou tomar banho, né? Então Uhum. isso é muito bacana. E é aquilo que a gente está falando aqui, né? Com a Vanessa, começa desde cedo, para ele já se acostumar até com a comunicação, né? Até com o fato da comunicação, que é o que eu já partilhei aqui, acho que na nossa primeira live, né? Quando eu fiz o primeiro curso, que eu conversando com o Thiago, falei assim, poxa, a gente às vezes faz uma comunicação dentro de casa muito de comando, né? Uma Foi, comunicação, igual você chama de ordens, né? São comunicações de exatamente. comando. E aí você, em algum momento, você se depara se você não sabe o que veio primeiro. Se a falta de comunicação dele conosco ou se, através de termos tido uma comunicação de comando, ele criou um ajustamento criativo de se comunicar pouco? A Pode gente ser. não sabe, né? Então, assim, uma criança que fala de tudo, que sabe diferença de uns negócios que a gente nem imagina, né? Mas na hora de se comunicar não gosta muito de papo. Então, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a importância de vocês começarem desde os primórdios lá, né? Desde dos meses, um ano, né? E começar a fazer adaptações das ferramentas para cada faixa etária é de extrema importância. Quanto mais cedo essa conexão se estabelecer, melhor vai ser, né? Com certeza. Eu quero aproveitar que você está falando a respeito disso e citar aqui como dica de livro esse livro aqui. Eu não sei se você já leu O Cérebro da Criança. Você já leu? Karen, eu tô apaixonada por esse livro, gente. Vanessa, aí, as mamães, os papais que estão nos assistindo. É um livro muito bom, né, Karen? E É, eu muito gostei bom. muito desse exemplo que ele dá aqui com relação ao caos e à rigidez. É um livro bem ilustrativo. Ele fala muito do cérebro da criança, ele dá 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar a família a prosperar. Eu achei interessante essa ilustração do caos Ilustração. e da rigidez, porque tem tudo a ver com a parentalidade positiva. Que o caos ele Sim. simboliza muito a permissividade, quando você é permissivo demais. E a rigidez é quando você é muito autoritário, você acaba se tornando rígido. Então, ele fala que são as duas margens de um rio e que nós, pais, precisamos andar no meio, né? Integrar essas duas bases e buscar esse caminho do meio, que eu acho que tem tudo a ver com a parentalidade, que envolve o respeito, que envolve essa conexão. E eu acho que a tendência para a gente ir do caos
a rigidez, ela é muito grande, cara. Se a gente não se controla, se a gente não a gente não treina isso diariamente, eu acho que nós estamos muito suscetíveis a cometer, ou deixar a permissividade tomar conta, ou ficar rígido demais. Então, manter esse equilíbrio na educação, na disciplina dos filhos, tentar procurar fazer essas práticas que a gente falou aqui, procurar se conhecer, respeitar, entender, né, como você é e como você olha para o seu filho, entender a origem dos comportamentos deles. Então, eu acho que partindo por aí a gente começa a seguir esse caminho do meio, né, a ficar no meio desse rio. Sim, sim. É interessante, né, Lê, a gente deixar até de dica aqui, você mostrando essa ilustração me lembrou quando a gente falou lá na primeira live sobre o seu estilo parental, né? Você descobriu o seu estilo parental. E tem sites, gente, tem sites que fazem testes para você descobrir qual é o seu estilo parental. Isso é muito legal, porque isso ajuda a entender, às vezes, por que você tem determinado perfil. Então, ajuda você a entender a sua necessidade de mudança de comportamento para que isso reflita, né, na sua criação, no seu filho, né? E a gente entender que, assim, o que nós precisamos deixar muito claro sempre no nosso lar, na nossa família, são os nossos valores, né? Entender que, assim, os valores, eles são muito além do que os dias atípicos, né? Por exemplo, senão as pessoas podem pensar assim, nossa, lá na casa deles é tudo disciplinado. E não, tem dia que é permissivo mesmo, tem dia que a gente não janta e que a gente vai comer pizza, por que não, né? Tem dia que é dia de pular no sofá mesmo e tá tudo certo, é dia de ficar dançando, né? Ah, hoje é dia de brincar do que você quiser, quer ficar no celular, você vai brincar um pouquinho, que a mamãe quer fazer outra coisa, e tá tudo bem. Sim. Mas a ideia é que os valores, eles estejam muito bem claros, né? Você tá brincando, mas agora, amanhã, é a hora de fazer isso e isso. É a hora de brincar disso e disso, é de juntar isso e isso, de guardar ali. Então, assim, é deixar claro dentro do seu lar, né, da sua família, os valores que vocês cultivam e que vocês permeiam, né? E entender que a gente vai passear o tempo todo pela permissividade e autoridade. É o tempo todo essa busca de equilíbrio. O grande problema, Karen, disso que você está falando, que é muito importante, é você permanecer só de um lado. Pois é, o equilíbrio, né? Tem que estar o tempo todo passeando. Por um ou para o outro, às vezes acontece, gente. É natural. A vida da gente tem várias coisas em volta. A gente não vive só ali, né? Naquele momento, pai e filhos. Então, é muitas coisas externas, é muitos fatores envolvendo. Mas é muito interessante o que você falou, no sentido de manter o equilíbrio e não abrir mão dos valores que você tem. Porque cada família tem os seus. Sim, sim. Não é verdade? E eu acho que a gente tem o quê? Uns 5 minutinhos? Deixa eu olhar o relógio aqui. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Mas assim, tem alguma coisa que você queria pontuar, que você queria deixar Não, aí? eu só vi aqui que alguém tinha colocado um comentário, acho que foi até a Roberta, quando você deu o exemplo da sua amiga falando da cobrança, né, que ela sempre teve, e ela acabou ficando assim. Eu até fiquei olhando e falei, gente, será que eu sofri essa cobrança? Porque eu me sinto assim, né? Olha, a Roberta colocou aqui, que eu quero fazer sempre tudo sozinha, enfim. Ô, Karen, eu me lembrei muito de você, porque eu te conheço e eu sei que você é assim. Mas sabe o que eu fiquei ouvindo e falei, eu fiquei assim, será que fui eu que conversei com a Leandra essa semana? Não, é você. Pra você ver como tem muitas Karens na minha vida. Nossa, menina, não fala. Mas é a Roberta falou que ela é assim. Roberta, se perguntar como você se sente quando está, né, assim, e descobrir o porquê disso, sabe? Talvez está lá na sua infância mesmo. E enfrentar, né, cara? Ressignificar isso, porque foi interessante nessa conversa com a minha amiga, mandar um beijo para ela, que ela falou para mim assim, Lê, eu não tenho culpa. Eu sempre me senti muito culpada por ser assim.
E conversando com você, eu percebi que eu não tenho culpa. E é verdade, às vezes a gente se culpa muito por determinadas situações da nossa vida que a gente não tem culpa. Foi devido à nossa Não, criação, foi devido ao que a gente vivenciou. Então, muitas mas situações você na sabe vida. que eu acho isso uma qualidade minha? É, Eu sempre achei uma você se qualidade ajustou, minha. então, aí, ó, um ajustamento criativo. Mas você sabe uma coisa assim que eu me recordo? Eu não sei se essa sua amiga tem irmão mais novo. Tem irmão mais novo? Tem, né? Ela é a mais Tem. velha. Então, eu também tenho um irmão mais novo. E aí, eu acho que isso fica ruim pro peso que cai pro mais novo. Porque o meu irmão já ouviu algo de familiar nesse sentido. Tipo assim, nossa, tudo que tinha para isso sua irmã pegou, né? Você não pegou nada. Ou Entendeu? então Você eles também, ficam em são mais compensação, protegidos nesse sentido? Você acha que essa não nos. proteção neles Eu, acaba prejudicando? ou talvez, ou até por a gente ter desenvolvido muito isso de fazer e acontecer, e o outro tem um jeito muito mais passivo mesmo, porque tem pessoas que são mais Uhum. passivas. Aí dá a entender que você é o resolutivo e ele é o mosca morta, não faz nada. Entendeu? Então, Ah, às vezes, as pessoas às vezes podem ter comparações ruins de um para o outro, né? Mas com certeza, né? faz parte do ajustamento criativo, né? Sim. Porque às vezes a gente é que pegou isso mesmo e falou, não, vou pegar para fazer e vou embora, né? E Aham. não, e às vezes não é nem necessário fazer tudo isso, né? O meu É marido aqui em casa é que verdade. me equilibra. Ele fica assim, não, pô, para que fazer tudo isso? Para, não precisa fazer isso, não precisa de aquilo. Aí você vai diminuindo um pouco a pilhagem, né? Mas Sim. é o ajustamento criativo o tempo todo aqui. Ai, Karen, foi muito legal hoje a nossa live. A gente tem aí um minutinho, talvez. Mas, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Que bom que você se sentiu Obrigada. aí útil, que te falou com você também, como falou comigo. E muito obrigada a todo mundo. E semana que vem a gente volta, né, Karen? Se Deus quiser. Aí, gente. Então, Obrigada, gente. não se esqueçam de disciplinar no amor, na empatia. A gente falou muitas coisas aqui importantes que vocês podem aí tentar praticar com seus filhos desde muito, muito cedo, se possível, tá? E eu quero deixar um beijo Sim. a todos, um ótimo final de semana e foi muito bom ter todo mundo aqui com a gente. Sim, sim. Obrigada, gente. Obrigada pelas participações, né? Obrigada até pela sugestão do tema, né? É verdade, com essas E mães. Andréia, beijo. Ela também citou o tema, isso. sugeriu. E aproveitar para deixar a última dica para as mamães que eu me lembrei aqui, que o Hum, nosso autocuidado vai refletir muito no nosso nível de estresse do dia a dia dentro de casa. é Então, mamães, verdade. se cuidem, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade Amor física, próprio, né? vai fazer uma maquiagem, entendeu? Em Isso aí, casa mesmo, que está de quarentena, mas está tudo bem, entendeu? Vai vestir uma isso roupa aí. nova, Se se cuida, sintam porque isso bonita. reflete isso. Isso A reduz o gente nível de estresse na A gente ainda criação. vai fazer uma live sobre esse tema, viu, mamães? Isso. Então tá Um certo, beijo, gente. gente. Um beijo, Obrigada. bom final de semana e até a próxima. Até. Tchau, Lê. Tchau, Karen. Beijo. Beijo.